Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando um mês novo, né? É o mês de agosto. Nossa, como o tempo passou rápido. Então, hoje na nossa aula de segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, nós estaremos estudando pontuação e alfabeto. Na pontuação, nós estaremos vendo ponto final, exclamação e interrogação. E o alfabeto, como a gente já iniciou, nós estaremos vendo a utilização dele maiúsculo e minúsculo. Vamos lá? A primeira pontuação é a pontuação final, ou simplesmente ponto. É um sinal que, como o próprio nome indica, ele é utilizado no final de frases afirmativas ou negativas, marcando uma parada mais longa no texto. Um exemplo. Eu gosto de dançar. Nessa frase, o menininho está afirmando que ele gosta de dançar. Então, no final da frase, vem o ponto final. Ela é uma frase afirmativa. Já na outra frase, a menininha falou: eu não gosto de dançar. Então, ela negou. Isso quer dizer que é uma frase negativa. E a gente usa ponto final. Agora, na pontuação, que se chama exclamação, ela já é empregada em outro tipo de frase, naquelas que expressam emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo, dentre outros sentimentos. Então, essas frases que usam esse ponto de exclamação, ela é chamada de frase exclamativa. Vou dar um exemplo. Que música linda! Ou, como ela é estudiosa! Que palhaço engraçado! Bom dia! Que céu lindo e estrelado! Garoto brigão! Então, todas as frases que expressam sentimentos, algum tipo de sentimento, não só sentimentos bons, como sentimentos ruins também, sentimentos positivos, como sentimentos negativos. Nós usamos o ponto de exclamação no final da frase para reforçar o sentido da frase. Já o ponto de interrogação, que é esse ponto aqui engraçadinho, né? A gente já usa ele somente no final de perguntas. Então, toda vez que a gente fizer uma pergunta, por exemplo, você gosta de dançar? Nós usamos o ponto de interrogação. Porque se a gente colocar ponto final, vai ficar você gosta de dançar. Aí já mudou o sentido. Então, se a gente quer fazer em tom de pergunta, nós temos que usar o ponto de interrogação. Alfabeto. Vocês começaram vendo o alfabeto maiúsculo e agora nós estamos introduzindo também o alfabeto minúsculo. Qual a diferença entre os dois? O maiúsculo são as letras de imprensa que são usadas no nosso dia a dia. Geralmente a gente vê em placas, em cartazes, nos livros de histórias, mas também tem o alfabeto minúsculo. A mudança está na forma de escrever, mas o som é o mesmo. Por isso, aqui eu coloquei um ao lado do outro, para mostrar que tanto o A maiúsculo quanto o A minúsculo, o som é o mesmo. O que mudou foi a escrita. Agora, nós vamos ver as regrinhas para usar a letra maiúscula, porque tem uma regra. Nós não temos as nossas regrinhas de pontuação, nós não temos as nossas regrinhas para escrever sílabas, para escrever frases. A letra maiúscula também tem. Geralmente, nós usamos no início da frase e após o uso de pontuação. Mas também existem outras regras para usar letra maiúscula. Além do início da frase e após a pontuação, nós também podemos usar para escrever nome de pessoas, nome de cidades, de estados, de países, de ruas, de escola, escrever nome de livros, filmes, jornais. Eu coloquei aqui uma historinha ao lado, chama Dente no Telhado. Prestem atenção nas setinhas.
elas estão indicando as letras maiúsculas. Se vocês observarem e lerem o texto, elas começaram as letras maiúsculas no começo da frase e algumas vieram depois da pontuação, igual no caso aqui da palavrinha dormiu. Ela veio depois do ponto final. Então, a gente usa a letra maiúscula nesses casos. Início de frases, nomes próprios e também nomes de objetos. Tá bom? Então, essa é a regrinha para a letra maiúscula. Olha quando nós podemos usar o alfabeto maiúsculo e minúsculo. Eu coloquei aqui alguns gêneros textuais. Na lenda, que é passada de pai para filho. No bilhete, que tem uma função de informar sobre algum assunto. No diário, que é aquele que a gente escreve dia a dia, seja um diário pessoal ou diário da professora que registra as aulas. Na biografia, que é a história de vida de uma pessoa, relatos que ela viveu, né, momentos marcantes. Na receita que a mamãe faz no dia a dia, que vocês aprendem também em casa, ou com algum parente, a vovó, no caso. Em uma entrevista, quando as pessoas fazem uma entrevista e elas têm que redigir o texto, escrever um texto, elas também podem usar tanto a letra maiúscula quanto a letra minúscula. Em mitos, que a gente já aprendeu, que são aquelas histórias mais antigas. Fábulas, que são histórias com personagens de animais que têm uma moral, que ensinam alguma coisa pra gente. Em contos de fadas, que eu acho que é aqueles que vocês mais gostam, que tem príncipes, princesas, dragões, castelos. Na poesia, a gente também vê essa poesia no nosso dia a dia, na nossa literatura. No e-mail, quem já ouviu falar de e-mail? O e-mail, pessoal, é aquela conta que a gente tem na internet para mandar mensagens, para receber. Então, alguém da sua família deve ter e-mail. Que tal você pesquisar e ver se alguém tem e-mail? Peça para alguém mostrar para vocês como que é um e-mail, como que se entra no e-mail. Garanto que vocês vão achar muito interessante. E na carta, que hoje já não se utiliza tanto igual antigamente, mas as pessoas ainda enviam cartas. O papai e a mamãe recebem, às vezes, carta em casa, comunicando sobre algum acontecimento ou chamando para fazer a participação em algum evento. E também na bula de remédio. Todo mundo aqui já viu bula de remédio, né? Ela é muito importante porque ela traz a composição do remédio, para que ele serve, para que a gente tem que tomar, qual o horário, qual que é a dose indicada, quem não pode tomar. Então é muito bom a gente ler as bulas do remédio. Procurem em casa se vocês têm bulas e olhem a letrinha se está maiúscula ou minúscula. Depois vocês podem me enviar no WhatsApp o que vocês encontraram de todos esses gêneros, se vocês têm algum em casa, e quais que vocês precisaram estar pesquisando para conhecer, tá bom? Olhem esse texto. O primeiro texto. Por 3 vezes aparece, no querido Zé Lelé, vem no meio do cabelo e no fim do cafuné. Está na estrela lá do céu e na estrela que é do mar, na escova e no espelho, para a sereia se pentear. Isso é uma parlenda. E também eu vou deixar como um desafio. Eu quero que vocês descubram de qual letrinha do alfabeto que nós estamos falando. Vamos ver quem é que vai descobrir, tá? Manda para mim a resposta no WhatsApp, que depois eu vou divulgar quem conseguiu descobrir essa charada. E aqui ao lado, pessoal, eu coloquei o mesmo texto, só que dessa vez usando letra maiúscula, minúscula e pontuação. Aqui a gente já usou todas as regrinhas que nós já aprendemos até hoje. O que mudou no texto? Vou ler de novo, hein? Por 3 vezes aparece, no querido Zé Lelé, vem no meio do cabelo e no fim do cafuné. Está na estrela lá do céu, está na estrela que é do mar, na escova e no espelho, para a sereia pentear. Teve alguma mudança da primeira leitura para a segunda leitura que eu fiz? Não, não teve, né? A história é a mesma, a charada é a mesma, mas o que mudou?
Muito bem. No primeiro texto, só usei letras maiúsculas e pontuação. Já no segundo, eu coloquei letra maiúscula, letra minúscula e pontuação. E vocês sabem me dizer qual o nome das pontuações que eu usei? Ponto final e ponto de exclamação. Muito bem, vocês aprenderam direitinho a aula de hoje. Agora a Dona Carla está enviando as atividades. Podem fazer com calma, vocês vão ver que as atividades são muito tranquilas, muito fáceis. Se precisar, voltem o vídeo, perguntem ao responsável, quem estiver ajudando, ou procurem também a Dona Carla no WhatsApp, tá bom? Que eu estarei lá para ajudar vocês. Então, até a próxima, fiquem com Deus e tenham um bom final de tarde. Tchau!